Na noite anterior à minha festa de noivado, dirigi para surpreender meu noivo, mas ao me aproximar da porta, ouvi a voz da mãe dele. Você não pode deixá-la descobrir a verdade. Meu coração disparou. Ela não estava falando de mim, ela estava falando da minha irmã. Eles não faziam ideia de que eu estava ouvindo, e a verdade destruiria tudo. Você não pode deixar a Amélia descobrir o que fizemos com a irmã dela. A voz de Cheyenne cortou a porta do apartamento de Lucas quando levantei a mão para bater. A morte da Sarah tem que permanecer um acidente na mente dela, especialmente com a festa de noivado amanhã. Minha mão congelou no ar, meu coração parou ao ouvir o nome de Sarah. Lucas respondeu com a voz tensa. Mãe, mentir sobre matar a irmã dela está me destruindo. O corredor girou ao meu redor enquanto eu registrava aquelas palavras. Matar a irmã dela. Sarah não tinha pulado da sacada depois de beber demais. O homem com quem eu estava prestes a me casar, a família dele, eles a tinham assassinado, e eu estava do lado de fora da porta deles, descobrindo a verdade poucas horas antes da nossa festa de noivado. Pressionei as costas contra a parede do corredor, as pernas tremendo, a garrafa de vinho que eu havia trazido para Lucas pesando em minhas mãos suadas. Através da porta estreita do apartamento, a conversa continuou, cada palavra cravando-se mais fundo em meu peito. Sua consciência é um luxo que não podemos nos dar agora, disse Cheyenne, com um tom frio e profissional. A fusão depende deste casamento. 20 milhões de dólares. Lucas, a empresa do seu pai precisa disso para sobreviver. E Amélia é a chave para a empresa de biotecnologia do tio dela. A fusão. Claro. O tio Richard vinha falando sobre isso há meses, desde que Lucas e eu ficamos noivos. Ele estava tão orgulhoso de que nosso casamento uniria duas grandes empresas farmacêuticas. Sarah teria achado a ironia repugnante. Ela passou a carreira expondo corrupção corporativa, e agora sua morte fazia parte de uma delas. Ela ainda tem pesadelos com a Sarah, disse Lucas baixinho. Ela acorda chorando, se culpando por não ter atendido o último telefonema da irmã. Você entende como é abraçá-la enquanto ela chora pela Sarah? Sabendo o que fizemos. O que a Isabela fez? Cheyenne corrigiu bruscamente. Isabela lidou com a situação quando Sarah ameaçou expor as drogas contaminadas. Você simplesmente se apaixonou pela irmã dela depois, como planejado. Não há nada de criminoso em se apaixonar. Isabela, a irmã mais nova de Lucas, a química discreta que trabalhava na divisão de pesquisa da empresa familiar. A doce Isabela que me trouxe sopa todos os dias durante uma semana após o funeral de Sarah, que segurou minha mão no cemitério, que me apresentou a Lucas naquele baile beneficente 6 meses após a morte de Sarah. Minha mente voltou no tempo, reexaminando cada momento através dessa nova lente assustadora. O baile de gala beneficente tinha sido para pesquisa médica. Isabela insistira que eu comparecesse, dizendo que seria bom para mim sair e conviver com as pessoas novamente. Ela usará um vestido prateado e me guiou direto até Lucas, que estava parado no bar, lindo de smoking. Vocês dois têm tanto em comum, disse ela com um sorriso que achei gentil. Os medicamentos contaminados mataram 37 pessoas, disse Lucas, e ouvi o líquido jorrando, provavelmente o uísque da garrafa que ele guardava no balcão da cozinha. Sarah tinha documentado tudo. Se ela tivesse publicado aquela história, estaríamos todos presos, concluiu Cheyenne. Em vez disso, estamos prestes a garantir nosso futuro por meio de uma fusão empresarial legítima. Seu casamento com Amélia garante que o tio dela dará continuidade ao negócio. É uma pena que Sarah tenha nos forçado a fazer isso, mas ela nos forçou a agir ao recusar nossa generosa oferta de ficar em silêncio. Tentaram suborná-la. Tentaram comprar o silêncio da minha irmã sobre as mortes que causaram. E quando ela se recusou, porque é claro que se recusou, Sarah jamais comprometeria sua integridade. Eles a mataram. Fizeram parecer que ela estava bebendo sozinha. Perderam o equilíbrio na sacada do 15º andar. A polícia mal havia investigado. Mulher solteira, garrafa de vinho no balcão. Nenhum sinal de luta. Caso encerrado. Pensei naquela noite, 18 meses atrás. Sarah me ligou 3 vezes. Eu tinha tido um primeiro encontro com alguém do trabalho. Não era o Lucas. Isso foi antes dele. E eu tinha silenciado meu telefone, planejando ligar de volta mais tarde. Quando cheguei em casa, a polícia já estava no nosso prédio. O detetive disse que ela tinha caído por volta das 9h30. A última ligação dela foi às 9h15. 15 minutos. Se eu tivesse atendido, ela ainda estaria viva? Teria me contado sobre a história, sobre o perigo? Teria eu corrido para casa em vez de terminar a sobremesa com um homem cujo nome eu mal conseguia lembrar agora? A festa de amanhã precisa ser perfeita, Cheyenne dizia.
200 convidados, incluindo todos os grandes executivos da indústria farmacêutica da Costa Leste. Quando você e Amélia anunciarem oficialmente o noivado com a bênção do tio dela, tudo ficará legítimo. Os papéis da fusão serão assinados na segunda-feira de manhã. E depois que nos casarmos, Lucas perguntou, eu vou ter que fingir para sempre, vê-la sofrer pela morte de Sarah e saber a verdade. Sim, disse Cheyenne simplesmente. É exatamente isso que você vai fazer, porque a alternativa é admitir o assassinato, e isso destruiria não só a nós, mas a Amélia também. Imagine como ela se sentiria sabendo que se apaixonou por você porque nós orquestramos tudo, que cada momento de felicidade que ela teve com você foi construído com base na morte da irmã dela. Às vezes, Lucas, mentiras são mais gentis que a verdade. Cobre a boca para conter um soluço. Cada momento de felicidade. As viagens de fim de semana para Vermont. O piquenique surpresa no Central Park onde ele me pediu em casamento. O jeito como ele me trazia café na cama todo domingo de manhã, exatamente como eu gostava. 2 colheres de açúcar, leite de aveia na minha caneca favorita. Tudo calculado. Tudo falso. Eu preciso ir, disse Cheyenne, e ouvi um movimento dentro do apartamento. A Amélia provavelmente virá hoje à noite. Ela sempre vem antes de eventos importantes. Precisa dessa garantia, não é? Depende tanto de você agora que não tem a Sarah. Não, Lucas disse rispidamente. Não fale dela desse jeito. Tipo o quê? Tipo um alvo? Era isso que ela era, Lucas. Uma mulher vulnerável com acesso à riqueza e aos contatos de que precisávamos. O fato de você ter desenvolvido sentimentos por ela é uma complicação inesperada, mas não muda o que está acontecendo. Passos se aproximaram da porta. Eu não conseguia me mexer, não conseguia respirar. Eles me encontraram aqui. Vou pegar o elevador de serviço, disse Cheyenne, e os passos se afastaram. Lembrem-se, amanhã é a apresentação. Cada sorriso, cada toque, cada olhar carinhoso importa. A fusão depende de todos acreditarem que esta é uma verdadeira história de amor. É genuíno, disse Lucas baixinho. Pelo menos para mim. Cheyenne riu, um som frio que me arrepiou. Então você é um ator melhor do que eu imaginava, filho. Até você acredita na sua própria atuação. Ouvi outra porta se fechar. A entrada do elevador de serviço no fundo do apartamento de Lucas. Ainda assim, esperei, paralisada contra a parede, pelo que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas alguns minutos. Lá dentro, ouvi Lucas se movimentando, copos tilintando, água correndo. Sons normais de uma noite normal para um homem que ajudou a assassinar minha irmã. Lenta e cuidadosamente. Afastei-me da porta e segui em direção à escada. Não podia arriscar o elevador. Não podia arriscar encontrar Cheyenne ou qualquer outra pessoa que pudesse ver meu rosto e perceber que algo estava errado. 11 andares abaixo, minhas pernas tremendo a cada passo, a garrafa de vinho ainda agarrada absurdamente na minha mão. Cheguei ao meu carro e fiquei sentado na garagem, com o motor desligado, tentando processar o que tinha ouvido. Sarah foi assassinada. Lucas me seduziu de propósito. O noivado, o casamento, tudo girava em torno de dinheiro, fusões e encobrimento de assassinatos corporativos. Amanhã, 200 pessoas se reuniriam no Hotel Fairmont para celebrar nosso noivado. Brindariam a nossa felicidade, tirariam fotos para as páginas da sociedade, nos parabenizariam por encontrar o amor apesar da tragédia, e eu teria que ficar ali ao lado dele, sorrindo, fingindo que não sabia a verdade sobre a morte da minha irmã. Meu telefone vibrou no balcão da cozinha 3 dias depois, me arrancando da névoa em que eu vivia desde aquela noite em frente à porta de Lucas. O nome de Isabela apareceu na tela. Meu estômago se contraiu quando atendi, forçando minha voz a soar normal, alegre e serena. Isabela. Oi, Amélia. Estou na porta do seu prédio com uma coisa especial. Posso subir? Tenho aquelas revistas de casamento que você queria ver, e fiz os famosos biscoitos de chocolate da mamãe. Eu não tinha pedido revistas de casamento. Minhas mãos tremiam quando apertei a campainha para deixá-la entrar, enfiando rapidamente o caderno onde eu estava anotando tudo que me lembrava daquela conversa ouvida em uma gaveta da cozinha. Quando ela bateu, eu já tinha conseguido expressar o que esperava ser excitação, e não terror. Isabela estava parada na minha porta segurando uma pilha de revistas grossas de noivas e uma lata com cheiro de manteiga e chocolate. Seu cabelo escuro estava preso em um rabo de cavalo impecável, e ela usava um suéter creme que a fazia parecer mais jovem do que seus 28 anos. Mas seu sorriso tinha algo de estranho. Era largo demais, nunca alcançando seus olhos castanhos. Você parece cansado, disse ela, entrando sem esperar ser convidada. Estresse pré-casamento, algo assim.
Ela colocou tudo na minha mesa de centro e se acomodou no meu sofá, dando tapinhas no lugar ao lado dela. Sentei-me com cuidado, mantendo distância sem parecer óbvia. A mulher que ajudara a assassinar minha irmã agora folheava páginas de vestidos brancos e discutia renda versus cetim. Estou trabalhando em algo especial para o seu programa de casamento, disse Isabela, pegando um caderno de couro. Uma sessão de história da família. Você sabe como as duas famílias se conectam, valores compartilhados, esse tipo de coisa. Ela inclinou a cabeça, me observando. Percebi que não sei muito sobre a carreira da Sarah. O Lucas mencionou que ela era jornalista. Meu peito apertou. Sim, principalmente reportagens investigativas. Que fascinante! Ela trabalhava em casa? Ela devia ter tantas histórias interessantes. Os dedos de Isabela tamborilavam no caderno. Você ainda tem algum trabalho dela? Artigos, anotações. Seria maravilhoso incluir algo sobre ela no programa. Honrar a memória dela. O jeito como ela disse honre a memória dela, me fez sentir bile subir pela garganta. Me forcei a balançar a cabeça casualmente. Eu doei a maioria dos pertences de trabalho dela. Dolorido demais para guardar. A mão de Isabela estava prestes a pegar o chá, mas parou no meio do caminho, pairando por apenas um segundo antes de continuar o movimento. Tudo, até o computador? Por quê? A pergunta saiu mais ríspida do que eu pretendia. Ah, eu só pensei que talvez pudéssemos usar fotos de vocês dois juntos. Ela tomou um gole de chá, mas seus olhos permaneceram fixos em mim por cima da borda da xícara. A Sarah era tão talentosa. Lembro-me de ler algo que ela escreveu sobre regulamentações farmacêuticas. Muito completo. Meu sangue congelou. Ela estava tentando descobrir o que eu poderia saber, o que Sarah poderia ter deixado para trás. Forcei-me a pegar um biscoito, dando uma mordida que mal conseguia engolir. Ela abordou muitos assuntos. Eu realmente não acompanhei. Isabela assentiu lentamente, depois mudou abruptamente de assunto, apontando para uma foto na revista. Que tal peonias ou rosas para o buquê? Passamos mais uma hora excruciante discutindo flores e arranjos de mesa, enquanto ela voltava periodicamente a perguntas sobre Sarah, onde ela guardava seus arquivos, se ela tinha armazenamento em nuvem, se ela já havia mencionado empresas específicas que estava investigando. Cada pergunta era envolta em simpatia e planejamento de casamento, mas eu podia sentir a sondagem sob a superfície, em busca de quaisquer evidências que ainda pudessem existir. 2 noites depois, a propriedade Smith surgiu diante de nós, toda de pedra e janelas intimidantes. O jantar pré-noivado supostamente seria apenas para a família, mas Cheyenne havia convidado vários amigos próximos para comemorar em particular antes da grande festa. Lucas segurou minha mão enquanto caminhávamos pela entrada circular, mas sua palma estava úmida e seu aperto forte demais. A sala de jantar era toda de madeira escura e cristal, com uma mesa com capacidade para 20 pessoas. Cheyenne me colocou entre Lucas e seu pai, Thomas, um homem quieto que raramente tirava os olhos do prato. À nossa frente estava sentada Margaret, amiga de Cheyenne, já em sua 3ª taça de vinho antes da chegada da salada. Que casal lindo! Margaret falou com a voz levemente arrastada, gesticulando para Lucas e para mim com o garfo. Mas eu tenho que dizer, Lucas, que você certamente tem um tipo. A temperatura ambiente pareceu cair. O sorriso de Cheyenne ficou fixo, congelado. Margaret continuou, alheia. Aquela Mitchell do ano passado. Qual era o nome dela? Rebecca. Raquel. Margaret. A voz de Cheyenne cortava como uma lâmina. Acho que você está confusa. Não, eu lembro. Uma loirinha linda herdou todo aquele dinheiro do pai, que trabalhava em uma startup de tecnologia. Você estava apaixonado, Lucas, antes dela sofrer aquele acidente terrível. Um acidente de barco, não foi? O rosto de Lucas empalideceu. Seu pai finalmente levantou os olhos do prato e lançou um olhar de advertência para Margaret, que estava bêbada demais para notar a tensão que havia criado. Você está pensando no meu sobrinho James, disse Lucas com a voz tensa. Uma pessoa completamente diferente. Mas Margaret balançou a cabeça, o vinho espirrando perigosamente em sua taça. Não, eu me lembro claramente, porque Cheyenne ficou muito decepcionada quando não deu certo. Disse que a garota era perfeita para ela. Cheyenne se levantou abruptamente. Margaret, você não está se sentindo bem. Deixe-me ajudá-la a ir para o quarto de hóspedes. Ela praticamente arrastou Margaret para fora da sala de jantar, deixando o resto de nós em um silêncio sufocante. Thomas pigarreou e perguntou sobre os preparativos para a festa de noivado, mas não consegui me concentrar em suas palavras. Outra garota, outro acidente, outra herança. Mais tarde, no carro de Lucas,
Pressionei-o sobre os comentários de Margaret. Suas mãos agarravam o volante, os nós dos dedos brancos sob a luz do painel. Ela estava confusa, misturando histórias. As amigas da mamãe fofocam demais, misturam vidas de pessoas diferentes em uma única narrativa. Você entrou na garagem do meu prédio, estacionou, mas não desligou o motor. Amélia, você confia em mim, não é? A pergunta pairava entre nós. 3 dias atrás, eu teria dito sim sem hesitar. Agora, eu observava-se servir de uísque com as mãos trêmulas quando subimos as escadas, virando de uma só vez. A fusão tem que ser concretizada, disse ele de repente, olhando para as luzes da cidade pela janela da minha sala. Se não for, perdemos tudo. A empresa, a casa, tudo. Lucas, meu pai construiu aquela empresa do nada. 20 anos da vida dele e agora? Ele se serviu de mais um drink. Sou a melhor coisa que já aconteceu com ele. É o que ele me diz. Mas também sou o pior, porque não consigo salvá-la sozinho. Preciso de você. A empresa precisa de você. Havia algo em sua voz, um peso que parecia uma combinação de confissão e aviso. Ele me puxou para perto, enterrando o rosto no meu cabelo. Eu não te mereço, Amélia. Lembre-se disso. Aconteça o que acontecer, lembre-se de que eu sei que não te mereço. Na manhã seguinte, depois que Lucas saiu para o trabalho, retornei à temida tarefa de arrumar as malas do quarto de Sarah. A bolsa do laptop dela estava num canto, coberta de poeira e etiquetas de bagagem da última viagem. Uma conferência de jornalismo em Boston da qual ela participará um mês antes de falecer. Ao levantá-la, algo se mexeu lá dentro. Um peso que não correspondia ao de uma bolsa vazia. Abri todos os bolsos, encontrando apenas recibos antigos e canetas secas. Mas o peso estava errado. Passando as mãos pelo forro, senti uma borda dura sob o tecido. Ali, uma pequena fenda no forro interno, quase imperceptível. Lá dentro, embrulhado em plástico, havia um pendrive com a inscrição seguro, escrita à mão por Sarah. Minhas mãos tremiam quando conectei o aparelho ao laptop. A maioria das pastas estava criptografada, exigindo uma senha que eu não tinha. Mas uma pasta abriu, SM Pharma Preliminare. Dentro dela havia fotos borradas, mas legíveis, de documentos internos, relatórios de contaminação, conversas por e-mail discutindo índices de perdas aceitáveis e um único arquivo de áudio. Coloquei meus fones de ouvido e apertei o play. Uma voz masculina pouco clara e distorcida. 37 casos não relatados em 6 estados. O conselho sabe que já sabe há 3 anos. Então, estática e a voz de Sarah, quase inaudível. Preciso de mais provas. Mais uma fonte podemos. A gravação terminou abruptamente, deixando-me olhando para a tela do meu laptop no meu apartamento silencioso. A voz de Sarah congelou no tempo naquele pendrive, falando sobre a necessidade de mais uma fonte. Mais uma evidência que ela nunca conseguiu encontrar porque a mataram primeiro. Fechei o laptop e me recostei, com a mente a mil. A festa de noivado seria amanhã à noite. 200 convidados me assistiriam celebrar com a família que assassinou minha irmã. Meu telefone tocou, me dando um susto. O nome de Janete apareceu na tela. Eu sei que você está brava comigo por causa de ontem, ela começou assim que atendi. Mas não consigo me livrar desse sentimento em relação ao Lucas. Tem alguma coisa errada, Amélia. Ontem tomamos café no nosso lugar de sempre, no centro da cidade. Janete era minha melhor amiga desde a faculdade, a única pessoa além de Sarah que conseguia me ler como um livro. Ela me viu me apaixonar por Lucas, compareceu a todos os jantares, sorriu em todas as fotos. Mas ontem ela largou o café com leite e disse as palavras que me fizeram sair furiosa. Ele é perfeito demais. É como se ele tivesse te estudado e se tornado exatamente o que você precisava. Não estou bravo, eu disse agora com a voz vazia. Você parece estranho. O que houve? Eu queria contar a ela tudo sobre a gravação, o pendrive, a conversa que ouvi e que tinha destruído meu mundo 3 dias antes. Mas como eu poderia explicar que todo o meu relacionamento era uma mentira orquestrada por assassinos? Acho que era nervosismo pré-casamento. Quer que eu vá aí? Podemos abrir um vinho e assistir a filmes horríveis. Na verdade, estou indo para a visita surpresa do Lucas com seu vinho favorito. Janete fez uma pausa. Está chovendo torrencialmente lá fora. Olhei pela janela. Nuvens escuras haviam se formado durante a tarde, e agora a chuva começava a riscar o vidro. Vou tomar cuidado. Amélia. A voz de Janete transparecia preocupação. Aquela briga que tivemos ontem. Eu não estava tentando te machucar. Só vejo como ele te olha às vezes quando você não está olhando. Como se estivesse te memorizando ou como se estivesse se sentindo culpado por alguma coisa. Minha mão apertou o telefone. Janete também tinha visto, mesmo sem saber a verdade.
Preciso ir, eu disse. A chuva está piorando. Peguei meu casaco e a garrafa de vinho que havia comprado mais cedo para o fim de semana. Nosso caro Malbec Lucas havia mencionado que queria experimentar. Percebi a ironia de estar levando vinho para surpreender o homem que ajudara a planejar o assassinato da minha irmã. Mas eu precisava vê-lo, precisava entender o quão profundo era o envolvimento dele. Lucas, que eu ouvirá através daquela porta 3 dias antes, parecia em conflito, aflito. Talvez ainda houvesse algo humano nele para ser alcançado. A viagem até o prédio dele levou 30 minutos na tempestade. A chuva batia forte no meu para-brisa e a garrafa de vinho rolava pelo banco do passageiro a cada curva. O som me fez lembrar da voz de Sarah naquela gravação. Ela estivera tão perto de expô-los, tão perto da justiça. O estacionamento estava quase vazio. A maioria das pessoas já estava em casa àquela altura, 20h30 de uma quinta-feira. Peguei o elevador até o 7º andar, com meus sapatos chapinhando levemente por causa da chuva. Enquanto caminhava pelo corredor em direção ao apartamento 7B, ouvi vozes lá dentro. Não era só Lucas, mas Cheyenne. Parei a alguns metros da porta, minha mão congelada no meio do caminho para bater. Através das paredes finas do prédio antigo, a voz de Cheyenne ecoava clara, áspera e autoritária. Nada como o tom maternal e afetuoso que ela usava comigo. Os documentos da fusão serão assinados na segunda de manhã, ela dizia. Richard espera que tudo aconteça depois da festa de noivado. Você não pode deixar sua consciência estragar isso agora. Minha consciência. A voz de Lucas era amarga. É assim que estamos chamando? Como mais você chamaria isso? Fraqueza. 18 meses mentindo para ela e agora você quer confessar. A festa de noivado é amanhã, Lucas. 200 testemunhas do seu compromisso. Depois disso, ela está presa, 18 meses. O tempo exato desde a morte de Sarah. Meu peito apertou enquanto eu me aproximava da porta. Ela ainda tem pesadelos, disse Lucas baixinho. Ela chora dormindo, chamando o nome de Sarah. Então conforte-a. Esse é o seu trabalho. Foi o que você concordou em fazer. Eu concordei em me casar com ela para a fusão. Eu não concordei. Ele parou. Para quê? Se apaixonar por ela? Não seja ridículo. Você não pode amar alguém que está enganando nesse nível. Você não sabe o que eu sinto. Eu sei que sentimentos são irrelevantes. Sarah ameaçou tudo que construímos. 37 pessoas já haviam morrido por causa daqueles medicamentos contaminados. Se ela tivesse publicado aquela história, não teria sido apenas falência. Teria havido acusações de homicídio para todos os envolvidos. Minhas pernas começaram a tremer. 37 pessoas. O mesmo número da gravação da Sarah. Sarah merecia algo melhor do que fizemos com ela, disse Lucas com a voz um pouco embargada. Sarah ia destruir tudo que havíamos construído por causa de uma única matéria. Ela não nos deixou escolha quando recusou nossa oferta. 10 milhões de dólares, Lucas. Oferecemos 10 milhões para ela acabar com a matéria, e ela riu na nossa cara. Disse que a ética jornalística não estava à venda porque não estava. Ela tinha integridade. Integridade. Cheyenne cuspiu a palavra como veneno. A integridade dela teria nos colocado todos na prisão. Isabela fez o que era necessário. Deixou tudo limpo. Deixou tudo natural. Um trágico acidente depois de muito vinho. Isabela. A doce e gentil Isabela que me abraçou no funeral de Sarah enquanto eu chorava até não conseguir respirar. A garrafa de vinho estava escorregadia em minhas mãos suadas. Ajustei a pegada e ela quase escorregou. Mal a peguei. Meu coração disparado enquanto esperava para ver se eles tinham ouvido alguma coisa. E me mandar atrás da Amélia 6 meses depois. A voz de Lucas soou áspera agora. Isso também era necessário. A fusão exigia uma conexão familiar. Richard jamais teria concordado sem o casamento unindo nossas famílias. Você foi a escolha lógica. Solteira, charmosa, na idade certa. Isabela fez a pesquisa. Amélia estava isolada, vulnerável, desesperada por uma conexão após perder a irmã. O baile de caridade foi o cenário perfeito. Você faz isso parecer tão clínico. Foi clínico, ou pelo menos era para ser. Você conhecê-la, fazê-la se apaixonar, pedi-la em casamento com aquele anel vintage ridículo pelo qual ela se encantou. Tudo foi planejado, mas você não deveria desenvolver sentimentos reais. Eu não queria, mas você fez. E agora esses sentimentos ameaçam tudo. Amanhã à noite você estará ao lado dela e bancará o noivo dedicado. Segunda-feira a fusão será concluída. Depois do casamento, no mês que vem, você terá acesso ao fundo fiduciário dela. Mais 24 milhões que sustentarão a empresa permanentemente. 24 milhões.
Eles sabiam o valor exato da herança que recebi dos meus pais. E se ela descobrir? Perguntou Lucas. E se alguém contar a ela? Quem contaria a ela? Todos que sabem são cúmplices ou mortos. E se ela descobrisse? Cheyenne fez uma pausa. Bem, acidentes acontecem, até mesmo com noivas jovens. Isabela é bem criativa quando necessário. Levei a mão à boca para conter um suspiro. Eles me matariam também. Depois do casamento, depois que tivessem meu dinheiro, me matariam, assim como mataram Sarah. Não, disse Lucas com firmeza. Aconteça o que acontecer, não toque na Amélia. Essa decisão não é sua. Se ela se tornar uma ameaça, ela não será. Eu vou garantir. É melhor você ir, porque se isso der errado, todos nós vamos para a prisão. Seu pai, Isabela, eu, você, todos nós, e não será de segurança mínima. Serão 25 anos de prisão perpétua por assassinato e conspiração. Houve um longo silêncio. Então ouvi passos se aproximando da porta. Recuei rapidamente, meus sapatos molhados quase escorregando no chão do corredor. A garrafa de vinho parecia pesar 45 quilogramas enquanto eu me pressionava contra a parede, tentando ficar fora de vista caso a porta se abrisse. A porta não se abriu. Em vez disso, ouvi os saltos de Cheyenne se afastando, adentrando o apartamento de Lucas. Minhas pernas pareciam água enquanto eu cambaleava para trás pelo corredor, segurando a garrafa de vinho contra o peito. Cheguei à escada e praticamente caí 3 lances antes que minhas pernas trêmulas cedessem completamente. Sentei-me nos degraus de concreto, ofegando por um ar que não vinha, a verdade esmagando meu peito como um peso físico. De alguma forma, consegui chegar ao meu carro e dirigir para casa no piloto automático, estacionando torto no meu lugar de sempre. Dentro do meu apartamento, tudo parecia diferente agora, contaminado. As flores que Lucas havia enviado ontem estavam em um vaso no meu balcão, suas pétalas amarelas e alegres zombando de mim. As fotos de noivado que havíamos tirado no mês passado sorriam em suas molduras. Tudo isso construído sobre o sangue de Sarah. Fui direto para o armário onde guardava as coisas de Sarah, retirando caixa após caixa com um propósito desesperado. Tinha que haver mais provas. Algo que comprovasse o que eu tinha ouvido. Algo que garantisse que eles não poderiam descartar minhas palavras como histeria ou paranoia pré-casamento. A agenda da Sarah do último ano caiu de uma caixa de material de escritório. Folheei-a com dedos trêmulos, passando por reuniões, prazos e cafés que tínhamos planejado, mas nunca cumprimos. Então, 3 dias antes de sua morte, circulei em tinta vermelha a prova das 20 horas da Isabela. Isabela. Ela tinha se encontrado com Isabela para discutir as provas. Minha mente acelerou enquanto eu despejava outra caixa. As roupas de inverno da Sarah, cachecóis que ela nunca mais usaria. No fundo da bota de neve dela, enrolado em uma meia, estava um celular flip antigo que eu nunca tinha visto antes. A bateria estava descarregada, mas eu tinha uma gaveta cheia de carregadores antigos. 20 minutos depois, ele ligou. Uma mensagem de voz da Sarah para mim registrou o dia em que ela morreu, 2 horas antes de cair. A voz dela preencheu meu apartamento, urgente e ofegante. Amélia, sou eu. Algo aconteceu comigo. Se algo parecer errado, olhe no forro azul da bolsa. Aquele da mamãe. Eles são perigosos. Mais perigosos do que eu pensava. A família Smith. Eles já fizeram isso antes. Eu te amo, Amy. Eu te amo muito. A bolsa azul. A clutch vintage da nossa mãe que Sarah havia pegado depois do funeral. Encontrei-a em uma sacola de roupas, impecável como sempre. Sarah tinha sido meticulosa em preservar as coisas da minha mãe. Apalpei o forro de seda até encontrá-la. Um pequeno corte cuidadoso na costura. Dentro havia um cartão micro SD embrulhado em plástico. Meu laptop demorou uma eternidade para inicializar. Quando finalmente acessei o cartão, encontrei fotos de documentos, e-mails, memorandos internos da Smith Pharmaceuticals, relatos de contaminação que datavam de 4 anos atrás, conversas por e-mail discutindo se deveriam recolher produtos ou administrar a situação discretamente, uma planilha que monitora eventos adversos, discurso corporativo sobre pessoas adoecendo e morrendo. 37 mortes confirmadas que eles haviam acobertado. E no final, uma pasta com o título Incidentes Anteriores. 2 nomes, Rebecca Mitchell e Jennifer Cross. Ambas jovens que morreram em acidentes enquanto eram ligadas à família Smith. Ambas ricas, ambas solteiras, ambas falecidas menos de 1 ano depois de se envolverem com um membro da família Smith. Liguei para o número da detetive Patricia Shen, que estava no cartão de visita que me deram depois da morte de Sarah. Ela atendeu no 3º toque, mesmo já passando da meia-noite. Detetive Shen, aqui é Amélia Jones.
irmã de Sarah Jones. Tenho informações sobre a morte dela. Nós nos conhecemos em um restaurante 24 horas nos arredores da cidade. O tipo de lugar onde caminhoneiros paravam para tomar café e ninguém fazia perguntas. Shane parecia exatamente como eu me lembrava. 40 e poucos anos, olhos penetrantes, cabelos grisalhos presos em um coque impecável. Ela ouviu sem interromper enquanto eu lhe contava tudo, deslizando o pendrive e o cartão SD sobre a mesa de fórmica rachada. Ela estudou os materiais em seu tablet por um longo tempo antes de levantar os olhos. Sua expressão me fez sentir um aperto no estômago. Suspeitamos de crime, disse ela calmamente. Sarah entrou em contato comigo uma semana antes de sua morte. Disse que estava investigando algo importante envolvendo a Smith Pharmaceuticals. Quando ela morreu foi muito conveniente, muito limpo. Mas não tínhamos provas nem testemunhas, nada em que se basear para construir um caso. Shane pegou seu próprio tablet e me mostrou fotos. Rebecca Mitchell, 26, herdou 18 milhões de dólares do pai. Morreu em um acidente de barco enquanto namorava James Morrison, primo de Lucas. Jennifer Cross, 31, herdou 12 milhões de dólares da avó. Caiu da escada de uma propriedade da família Smith durante uma festa. Ambas as mortes foram consideradas acidentais. Meu café esfriou enquanto eu olhava para as fotos. Ambas as mulheres pareciam felizes, vibrantes, sem saber que estavam marcadas para morrer. Há um padrão, continuou Shane. Mas padrões não são provas. O que você me deu esta noite pode ser suficiente para reabrir os 3 casos. Mas preciso que você tome cuidado. Se eles souberem que você tem essa informação, estão planejando me matar também, depois do casamento, quando tiverem acesso ao meu dinheiro. Shane apertou o maxilar. A festa de noivado é amanhã à noite. Sim. 200 convidados. Isso pode ser a nosso favor. Local público, muitas testemunhas. Dá para usar uma escuta? A manhã seguinte chegou rápido demais. Eu não tinha dormido, passando horas copiando arquivos, fazendo backup de evidências, enviando e-mails criptografados para mim e para Shane. Quando Lucas bateu a porta às 7 horas, eu estava pronta. Meu rosto estava cuidadosamente maquiado para esconder as olheiras. Meu sorriso, ensaiado no espelho. Ele estava parado na minha porta com café e doces da minha padaria favorita, tão lindo que me deu uma dor no peito. Seu cabelo escuro estava levemente bagunçado pelo vento, e ele usava o suéter azul que eu tinha comprado para ele de aniversário. Se eu não soubesse a verdade, acharia que ele era perfeito. Você parece cansada, disse ele, beijando minha têmpora ao entrar. O gesto que costumava me confortar agora me fazia arrepiar. Não dormi bem. Estou animado para esta noite. Ele colocou o café da manhã no balcão, mas seu movimento parecia calculado. Observei-o examinar meu apartamento. Uma rápida olhada no meu laptop, uma verificação sutil dos papéis na minha mesa de centro. Quando meu celular vibrou com uma mensagem, seus ombros ficaram tensos até que ele me viu silenciá-lo sem ler. Eu estava pensando na nossa lua de mel, disse ele, servindo café na única caneca restante do conjunto que Sarah havia comprado. Talvez na Grécia. Santorini parece perfeito. Obriguei-me a dar uma mordida no croissant, embora tivesse gosto de cinza, e eu quisesse conversar sobre algo. Ele pegou o celular e me mostrou um aplicativo bancário. Abri uma conta conjunta para as despesas do casamento. Seria mais fácil se nós dois tivéssemos acesso a fundos para fornecedores e depósitos. Este foi o primeiro passo para ter acesso ao meu dinheiro. Faz sentido, eu disse, com a voz impressionantemente firme. Me mande os detalhes. Ele sorriu, mas algo brilhou em seus olhos. Culpa, satisfação. Eu não conseguia mais distinguir o que era real do que era encenação. Eu te amo, disse ele, me puxando para perto. As palavras soaram diferentes agora que eu sabia que eram calculadas, ensaiadas, parte de um roteiro escrito com o sangue da minha irmã. Eu também te amo, menti, deixando-o me abraçar enquanto contava as horas até a festa de noivado. Quando tudo finalmente desmoronaria. Lucas finalmente foi embora depois de 1 hora, me dando um beijo de despedida com lábios que pareciam traídos. Assim que o carro dele saiu do prédio, peguei meu celular e mandei uma mensagem para Janete. Preciso te ver. Urgente. Parque Roosevelt. 1 hora. O parque estava praticamente vazio numa tarde de sexta-feira. Apenas alguns corredores e passeadores de cães aproveitavam o calor fora de época. Janete já estava esperando em nosso banco de sempre perto do lago, com a bolsa do laptop ao lado, a preocupação estampada no rosto. O que está acontecendo? Você parecia. Tudo o que você disse sobre o Lucas estava certo, interrompi, sentando-me pesadamente ao lado dela. Ele está desempenhando um papel. Todos eles estão.
Os olhos de Janete se arregalaram enquanto eu lhe contava tudo. As conversas ouvidas, o depoimento de Sarah, as outras mulheres mortas. Seu rosto empalideceu quando lhe mostrei as fotos que o detetive Shen havia compartilhado. Precisamos tirar você daqui, disse ela imediatamente. Cancele a festa, faça uma mala e desapareça. Não. Se eu fugir, eles vão saber que estou atrás deles. Vão destruir provas, encobrir seus rastros. Sarah nunca terá justiça. Sarah se foi. Amélia, você ainda está aqui. Há quanto tempo? Eles mataram pelo menos 3 mulheres, talvez 5. Se eu não os impedir agora, haverá outras. Janete ficou em silêncio por um momento, sua mente de assistente jurídica analisando as implicações. Então, abriu o laptop. Fiz uma pesquisa depois da nossa briga de ontem. Algo sobre o Lucas me incomodou, então comecei a pesquisar sobre a família Smith. Ela virou a tela para mim. Documentos judiciais enchiam a página. Acordos, registros sigilosos, acordos de confidencialidade. 5 processos por homicídio culposo em 8 anos, todos resolvidos discretamente fora do tribunal. Jurisdições diferentes, circunstâncias diferentes, mas sempre envolvendo mulheres entre 25 e 35 anos que morreram logo após se envolverem com familiares ou parceiros comerciais de Smith. Meu estômago embrulhou enquanto eu folheava os documentos. Jennifer Cross estava lá, assim como Rebecca Mitchell, mas também 3 outros nomes que eu não reconheci. Margaret Cain, Elizabeth Torres, Anna Vov, todas ricas, todas mortas, todas ligadas aos Smiths. Tem mais, disse Janete, abrindo outro arquivo. A Smith Pharmaceuticals vem perdendo dinheiro há anos. Toda vez que eles estão prestes a falir, de repente surge um novo investidor. Uma fusão ou um misterioso influxo de capital. O momento sempre coincide com essas mortes. Eles são assassinos em série, sussurrei. Assassinos em série corporativos que usam assassinatos para financiar seus negócios. É por isso que você precisa correr hoje à noite. Eu vou te ajudar a desaparecer. Balancei a cabeça. A festa de noivado é hoje à noite. 200 testemunhas, incluindo jornalistas e empresários. Se eu conseguir fazê-los confessar publicamente, isso é loucura. O detetive Shen está envolvido. Vou usar uma escuta. Janete agarrou minhas mãos com os olhos marejados de lágrimas. E se algo der errado? E se eles descobrirem? Então pelo menos haverá provas. Shen terá a gravação. Passamos a hora seguinte fazendo backup de todas as evidências em vários servidores em nuvem, unidades criptografadas e no servidor de trabalho seguro da Janete. Ela criou um interruptor de segurança. Se eu não verificasse a cada 12 horas, tudo seria automaticamente enviado para os principais veículos de comunicação e agências de segurança. Prometa-me que tomará cuidado, ela disse quando nos separamos. Prometo que farei justiça por Sarah. 3 horas antes da festa, encontrei a detetive Shen em um quarto de hotel que ela havia reservado com um nome falso. O especialista técnico, um jovem chamado Marcos, já estava lá com seu equipamento. O fio é completamente indetectável sob a roupa, explicou ele, mostrando-me um dispositivo do tamanho de um botão. O alcance da transmissão é de 91 metros e haverá receptores espalhados pelo salão. Enquanto colava o transmissor contra minhas costelas com um adesivo frio na minha pele, ele disse baixinho: minha irmã foi morta por um motorista bêbado há 3 anos. Ele tinha contatos e advogados caros. Saiu em liberdade depois de 18 meses. Eu entendo a necessidade de justiça para a família. Shen revisou o plano enquanto Marcos terminava. Teremos policiais disfarçados como funcionários do buffet e da segurança. Se você se sentir ameaçado em algum momento, diga: preciso de um pouco de ar. E nós o retiraremos imediatamente. E o Lucas e a família dele? Não podemos prendê-lo sem confissões. As provas que você apresentou são convincentes, mas circunstanciais. Precisamos que eles se incriminem. Então, eu sou a isca. Você é um sobrevivente em busca de justiça. Há uma diferença. Depois que eles foram embora, sentei-me sozinha no meu apartamento, olhando para o vestido de noivado brilhante pendurado na porta do meu armário. Cheyenne insistira em escolhê-lo. Uma criação de $10.000 em seda e bordados delicados que me fazia parecer uma princesa de conto de fadas. Agora parecia um figurino para minha apresentação final. Meu telefone tocou. Lucas. Oi, linda. A mamãe quer que a gente se encontre cedo no local para tirar fotos com a família. Claro. Que horas? 5:30 antes dos convidados chegarem. 1 hora antes do planejado. Meu pulso acelerou, mas mantive a voz leve. Perfeito. Te vejo lá. Cheguei ao hotel às 5:20. O arame farpado pressionava minhas costelas a cada respiração.
O salão de baile parecia mágico. Luzes cintilantes, rosas brancas por toda parte, fotos minhas e de Lucas expostas em cavaletes elegantes. Era exatamente a festa de noivado com que eu teria sonhado se não fosse um palco para expor assassinos. Cheyenne veio até mim com um elegante vestido preto, com um sorriso predatório. Amélia querida, você está absolutamente perfeita, como uma princesa de conto de fadas. Obrigada, Cheyenne. Ela me deu o braço e me levou até uma sala lateral. Antes da chegada do fotógrafo, precisamos resolver uma pequena papelada. Apenas acordos pré-nupciais de rotina. Nada sério, apenas para proteger os interesses de vocês dois. Dentro da sala, um homem de terno caro esperava com uma pasta de couro. Lucas estava parado perto da janela, de costas para nós, ombros tensos. Este é o Sr. Hartwell, nosso advogado de família, disse Cheyenne suavemente. Ele preparou alguns documentos simples para você assinar. Dei uma olhada nos documentos e vi uma linguagem jurídica densa sobre transferência de bens e procuração. Exatamente o que Shen havia me alertado. Gostaria que meu próprio advogado analisasse isso primeiro, disse eu, em tom agradável. O sorriso de Cheyenne se estreitou. Ah, não precisa mesmo. É tudo padrão. Mãe. Lucas se virou da janela com o rosto tenso. Se a Amélia quer que o advogado dela dê uma olhada, isso é razoável. Os olhos de Cheyenne brilharam de irritação, mas ela manteve a compostura. Claro, a gente resolve depois da lua de mel. Isabela apareceu na porta, já segurando uma taça de champanhe, apesar da festa ainda não ter começado. Suas bochechas estavam coradas, seus olhos ligeiramente vidrados. Já estamos tirando fotos? Perguntou ela, cambaleando levemente. Em breve, disse Cheyenne secamente. Isabela riu, um som metálico e cortante. Sabe, Amélia, é muito mais fácil trabalhar com você do que com as outras. A sala ficou em silêncio. Que outros? A voz de Lucas cortou o silêncio repentino, ríspida e ameaçadora. Isabela deu uma risadinha, tomando outro gole de champanhe. Ah, você conhece as candidatas anteriores. Rebecca era tão teimosa com seus planos de velejar, e Jennifer fazia perguntas demais sobre as finanças da família. Ela acenou com a mão, dispensando o Mas a Amélia aqui, ela simplesmente confia em tudo que dizemos. É revigorante. O rosto de Cheyenne ficou rígido, suas unhas impecavelmente cuidadas cravando-se na bolsa. Isabela, talvez você devesse beber um pouco de água. Estou bem, mãe Cheyenne, disse Isabela, usando deliberadamente o apelido que sabia que Cheyenne odiava. Só comemorando o nosso sucesso. Mais uma fusão, mais uma fortuna garantida para o império da família. O Sr. Hartwell pigarreou nervosamente juntando seus documentos. Talvez eu deva dar a todos vocês um momento. Sim, disse Cheyenne, tensa. Discutiremos a papelada mais tarde. Quando o advogado saiu correndo, forcei-me a rir levemente. Isabela, você fala como se eu fosse algum tipo de aquisição de negócios. Mas não é? Isabela se aproximou com o hálito adocicado de champanhe. Lucas ganha uma esposa linda. Nós ganhamos a companhia do tio Richard. Todos ganham. Bem, exceto, chega. Lucas agarrou os braços da irmã, guiando-a em direção à porta. Vamos te dar um café. Não quero café. Quero mais champanhe. É uma comemoração, não é? Comemorar como tudo deu certo depois. O estalo agudo da palma da mão de Cheyenne contra a bochecha de Isabela ecoou pela sala. Isabela cambaleou para trás com os olhos arregalados de choque, e a taça de champanhe caiu de sua mão, espatifando-se no chão de mármore. Se recomponha, sibilou Cheyenne. Você está envergonhando a família. Isabela tocou a bochecha avermelhada com lágrimas nos olhos. Estou envergonhando a família. Fui eu quem limpou a bagunça de vocês. Fui eu quem garantiu que aquelas mulheres não pudessem. Pare de falar, Cheyenne ordenou. Mas Isabela já saía correndo do quarto, os saltos batendo freneticamente no chão. Lucas passou as mãos pelos cabelos, estragando o penteado perfeito. Isso é um desastre. Está tudo bem. Cheyenne ajeitou o vestido, recompondo-se com uma velocidade assustadora. A Isabela bebeu demais. Ninguém vai levá-la a sério. Ela se virou para mim com aquele sorriso predatório novamente. Vamos participar da festa? Os convidados estão chegando. O salão de baile havia se transformado em um mar cintilante de vestidos de grife e ternos caros. Executivos da indústria farmacêutica se misturavam com fotógrafos da alta sociedade. Suas conversas eram uma mistura de negócios e fofocas sociais. Vi pelo menos 3 jornalistas que Lucas insistira em convidar. Ele dissera que seria uma boa publicidade para o anúncio da fusão. A detetive Shen passou carregando uma bandeja de champanhe, vestida como funcionária do buffet. Seus olhos encontraram os meus brevemente, um check-in silencioso.
Toquei meu brinco, o sinal combinado de que eu estava bem. O tio Richard apareceu ao meu lado, radiante de orgulho. Seu cabelo grisalho estava recém-cortado, seu smoking impecável. Ele parecia um homem cujos sonhos estavam prestes a se tornar realidade. Aí está minha linda sobrinha, disse ele, me puxando para um abraço que cheirava a perfume caro e charutos. Seus pais ficariam tão orgulhosos, Amélia. Esta união entre nossas famílias vai garantir o futuro de todos. A ironia me fez sentir um nó na garganta. Você acha mesmo que a fusão é tão importante? 20 milhões de dólares são importantes, disse ele baixando a voz. A indústria da biotecnologia é brutal. Esta parceria com a Smith Pharmaceuticals nos dá a rede de distribuição de que precisamos. E com você e Lucas casados, não é só negócio, é família. Eu queria lhe contar a verdade para avisá-lo de que sua fusão fora construída com base em assassinatos. Mas o arame contra minhas costelas me lembrou de esperar. Tudo tinha que acontecer no momento certo. Senhoras e senhores, anunciou o líder da banda, por favor, deem as boas-vindas ao casal da hora para sua primeira dança. Lucas apareceu ao meu lado, estendendo a mão com aquele sorriso perfeito que me enganara por tanto tempo. A plateia se abriu quando ele me levou para a pista de dança e a banda começou a tocar a música que havíamos escolhido meses atrás. Quando eu ainda acreditava em nós. Sua mão pousou na minha cintura, quente através da seda do meu vestido. Você está absolutamente deslumbrante esta noite, ele sussurrou enquanto começávamos a balançar como algo saído de um sonho. Você sempre sabe o que dizer porque é verdade. Ele me puxou para mais perto e eu podia sentir seu coração batendo forte contra o meu peito, bem ao lado do fio, registrando cada palavra. Depois desta noite, depois do anúncio da fusão, podemos finalmente relaxar. Talvez tirar umas férias antes do casamento. Só sumir por um tempo. Desaparecer. As palavras me arrepiaram. Parece legal, consegui dizer. Sei que as coisas têm sido estressantes com todo esse planejamento. Mas eu prometo, Amélia, que quando nos casarmos, vou passar cada dia fazendo você feliz. Você merece isso depois de tudo que passou com a Sarah. A naturalidade com que ele mencionou minha irmã assassinada enquanto me segurava nos braços me embrulhou o estômago. Mas me forcei a encostar a cabeça em seu ombro, respirando aquele perfume que costumava me fazer sentir segura. Eu te amo, sussurrei, sabendo que a escuta captaria a mentira. Eu também te amo, ele respondeu, e por um momento sua voz falhou com algo que soou quase genuíno. A música terminou com aplausos entusiasmados. Lucas beijou minha testa antes que sua mãe aparecesse, taça de champanhe na mão, pronta para fazer seu brinde. A multidão se aproximou, sentindo que algo importante estava prestes a acontecer. Cheyenne bateu o anel no cristal, o som cortando a conversa. Se me permite, peço a atenção de todos. A sala ficou em silêncio. 200 rostos se voltaram para nós, incluindo os jornalistas com seus celulares já gravando. Quando meu filho me contou sobre Amélia pela primeira vez, eu soube que ela era especial, começou Cheyenne, sua voz ecoando perfeitamente pela sala. Ela entrou em nossas vidas em um momento difícil, tendo acabado de perder sua querida irmã Sarah naquela terrível tragédia. Minhas unhas cravaram-se nas palmas das mãos. Mas, como dizem, da tragédia pode vir a beleza. A morte de Sarah, por mais devastadora que tenha sido, abriu uma porta para Lucas e Amélia se encontrarem. Cheyenne ergueu o copo mais alto, seus olhos encontrando os meus com uma expressão de triunfo. Algumas perdas são para acontecer, abrindo espaço para ganhos maiores. Alguns convidados se remexeram, incomodados com a frase. Um dos jornalistas abaixou o celular, franzindo a testa. Do outro lado da sala, vi a detetive Shen pousar a bandeja e tocar no fone de ouvido. Por meio de Amélia, não estamos apenas ganhando uma filha, continuou Cheyenne, alheia à energia desconfortável que se espalhava pela sala. Estamos unindo duas famílias poderosas, criando uma parceria que beneficiará a todos aqui esta noite. A fusão entre a Richardson Biotech e a Smith Pharmaceuticals, selada por esta bela união, revolucionará a indústria. Ela olhou diretamente para mim, com um sorriso afiado como vidro. Para Amélia, que trouxe um valor tão inesperado à nossa família e às uniões lucrativas que ressurgem das cinzas da perda. O brinde foi recebido com aplausos hesitantes. Alguns convidados beberam, outros apenas seguraram seus copos, sem saber como responder a um discurso tão frio e transacional sobre o que deveria ter sido uma celebração do amor. Pousei minha taça de champanhe e dei um passo à frente, meu coração batendo tão forte que eu conseguia ouvi-lo em meio aos murmúrios desconfortáveis que se espalhavam pelo salão. O arame contra minhas costelas parecia uma armadura quando levantei a mão pedindo silêncio. Obrigada a todos por estarem aqui esta noite, comecei, minha voz ecoando claramente pela sala.
Antes de continuarmos comemorando, quero reservar um momento para homenagear alguém que não pôde estar conosco. Minha irmã Sarah Jones. Um silêncio solidário tomou conta da multidão. Lucas se aproximou de mim, provavelmente com a intenção de oferecer apoio, mas levantei a mão para impedi-lo. Sarah era uma jornalista investigativa que morreu há 18 meses, apenas 3 semanas antes de publicar a maior matéria de sua carreira. Fiz uma pausa, observando a expressão de Cheyenne mudar de leve irritação para tensão intensa. Ela descobriu que a Smith Pharmaceuticals distribuiu conscientemente medicamentos contaminados que causaram a morte de 37 pessoas. O silêncio no salão tornou-se ensurdecedor. Alguém deixou cair um copo no bar. O estrondo fez todos pularem. O rosto de Cheyenne perdeu a cor enquanto Lucas permanecia paralisado ao meu lado, com a boca ligeiramente aberta. Essa é uma acusação séria. Thomas Smith, pai de Lucas, falou perto da mesa principal, com a voz firme, mas as mãos trêmulas. Não é uma acusação, é um fato. Peguei meu celular e o conectei ao sistema de apresentação do salão. Sarah documentou tudo antes de morrer, antes de ser assassinada. A tela atrás de mim se iluminou com as evidências de Sarah. E-mails internos, relatórios de contaminação, uma planilha com o registro de mortes em 6 estados. Suspiros irromperam por toda a sala enquanto jornalistas avançavam com os celulares em punho, registrando tudo. A taça de champanhe de Lucas escorregou de sua mão, espatifando-se no chão de mármore. O som ecoou pelo salão como um tiro. Amélia, pare! Ele agarrou meu braço, apertando desesperadamente. Por favor, você não entende. Eu entendo tudo. Afastei-me dele e voltei a me dirigir à multidão. Esta noite, anuncio o lançamento da Fundação Sarah Jones para o jornalismo investigativo. Nossa primeira investigação será sobre a Smith Pharmaceuticals e o encobrimento sistemático dessas mortes. Isso é ridículo. A voz de Cheyenne cortou o caos, ríspida e autoritária. Ela caminhou em minha direção, seus saltos de grife estalando no chão como uma contagem regressiva. Essas são as ilusões de uma irmã em luto que não consegue aceitar que a morte do irmão foi um acidente. A morte de Rebecca Mitchell também foi um acidente? Perguntei, projetando a foto dela na tela. Ela morreu em um acidente de barco enquanto namorava James Morrison. E quanto a Jennifer Cross? Ela caiu da escada da sua propriedade familiar. Ambas eram ricas. Ambas tinham envolvimento com seus familiares. Ambas morreram misteriosamente. A multidão estava agitada agora. Jornalistas digitando freneticamente em seus celulares. Convidados se afastando dos membros da família Smith como se fossem contagiosos. Não era para ter acontecido assim, disse Lucas com a voz embargada. As palavras saíram altas o suficiente para que todos por perto ouvissem, e várias pessoas ficaram boquiabertas. Lucas, cala a boca, sibilou Cheyenne. Mas o estrago já estava feito. O que não deveria ter acontecido assim? Perguntei em voz alta, para que todos pudessem ouvir. O assassinato da Sarah ou eu descobrir. Isabela saltou repentinamente de sua posição perto da mesa de sobremesas, em direção à saída de serviço. Deu 3 passos antes que um garçom se colocasse em seu caminho. O agente secreto do detetive Shen. Isabela cambaleou para trás, com os olhos arregalados de pânico. Você é louco, Cheyenne rosnou para mim. Você não tem provas dessas acusações absurdas. Na verdade, sim. Puxei o decote do meu vestido, revelando o fio preso com fita adesiva nas minhas costelas. Estive gravando tudo esta noite, mas mais importante, gravei sua conversa com o Lucas 3 noites atrás, quando você comentou que Sarah teve que ser eliminada porque não aceitou seu suborno para acabar com a reportagem. A tela de projeção mudou para uma forma de onda de áudio. Meu celular, conectado ao sistema de som do salão de baile, começou a tocar a gravação do lado de fora da porta do apartamento de Lucas. A voz de Cheyenne preencheu a sala. Sarah ia destruir tudo o que tínhamos construído. Ela não nos deixou escolha quando recusou nossa oferta. Então Lucas, Sarah merecia algo melhor do que fizemos com ela. Cheyenne novamente. Isabela fez o que era necessário. Deixou tudo limpo, fez com que parecesse natural. O salão de baile explodiu. Os convidados gritavam e se empurravam em direção às saídas. Fotógrafos nos cercavam, suas câmeras piscando como estroboscópios. O tio Richard estava parado perto da mesa principal, com o rosto pálido, seus sonhos de fusão desmoronando em tempo real. Sua bruxinha. Cheyenne investiu contra mim com as unhas feitas mirando meu rosto. Você destruiu tudo. Tudo que construímos. 2 servidores imediatamente a agarraram pelos braços. Mais policiais disfarçados. Cheyenne lutou contra eles. Sua fachada de compostura se despedaçou completamente.
gritando obscenidades que virariam manchetes no dia seguinte. Detetive Patrícia Shen, Divisão de Crimes Graves, anunciou Shen, com seu uniforme de garçom substituído por um distintivo de polícia. Ninguém saia desta sala. Esta agora é uma cena de crime. Policiais uniformizados invadiram a entrada principal, causando novas ondas de pânico entre os convidados. Os fotógrafos da alta sociedade estavam tendo a noite de suas carreiras, capturando cada segundo da derrocada mais dramática da alta sociedade. Cheyenne Smith, você está preso por conspiração para cometer assassinato e homicídio doloso em primeiro grau, disse Shen enquanto os policiais algemavam as mãos de Cheyenne atrás das costas. Lucas Smith, você está preso pelas mesmas acusações. Lucas não resistiu enquanto o algemavam. Em vez disso, olhou para mim com lágrimas escorrendo pelo rosto, sua imagem perfeita finalmente se desfazendo por completo. Amélia, eu juro que te amei. Essa parte foi real. Eu nunca quis. Eu tentei te proteger deles. Não, eu disse, com a voz firme apesar do caos ao nosso redor. Amor sem verdade é apenas manipulação com o nome mais bonito. Você me olhava nos olhos todos os dias, sabendo que ajudou a assassinar minha irmã. Isso não é amor. Isso é crueldade disfarçada de romance. Isabela tentou correr novamente, mas já estava cercada. Enquanto os policiais a algemavam, ela começou a soluçar. O rímel escorria pelas bochechas. Foi ideia da mamãe, gritou ela. Tudo, as outras mulheres, Sarah, tudo. Ela nos obrigou a fazer isso. Isabela Smith Reeves, você está presa por homicídio de primeiro grau, continuou Shen, impassível diante das lágrimas. Thomas Smith, o pai de Lucas, permaneceu imóvel enquanto um policial se aproximava. Parecia mais velho. De repente, seus ombros cederam em derrota. Eu não sabia dos assassinatos, disse ele baixinho, embora ninguém tivesse perguntado. Da contaminação, sim, mas não dos assassinatos. Thomas, você está preso por homicídio culposo pela morte de 37 pessoas devido a produtos farmacêuticos contaminados. O salão de baile parecia uma zona de desastre. Cadeiras viradas, taças de champanhe quebradas, sapatos de grife abandonados onde mulheres os haviam chutado para correr. As lindas rosas brancas estavam pisoteadas no chão, suas pétalas espalhadas como neve. Os jornalistas formaram um círculo protetor ao meu redor, gritando perguntas que se misturavam ao ruído branco. Os flashes das câmeras continuavam sem parar, documentando cada segundo da destruição da família Smith. A detetive Shen me conduziu pelo caos de cadeiras viradas e rosas espalhadas. Sua mão protetora segurava meu cotovelo, enquanto repórteres gritavam perguntas de todos os lados. Meu vestido de grife, aquele que Cheyenne havia escolhido para me marcar como um objeto, arrastava-se por entre champanhe derramado e cacos de vidro. Do lado de fora do hotel, viaturas policiais se alinhavam na rua, com suas luzes pintando a noite em tons alternados de vermelho e azul. Senhorita Jones, pode nos dar um depoimento? Amélia, há quanto tempo você sabia? Vai testemunhar no julgamento? Shen me guiou até um carro sem identificação, isolando o barulho. Enquanto partíamos, observei pelo vidro traseiro os policiais conduzindo a família Smith algemada. Lucas estava com a cabeça baixa, os ombros tremendo. Cheyenne lutava a cada passo, com o rosto contorcido de raiva. Isabela estava mole, precisando de 2 policiais para carregá-la. Os fotógrafos capturaram tudo, a queda de uma das famílias mais proeminentes da cidade, destruída pela própria ganância. 6 meses depois, sentei-me na terceira fileira do tribunal, com as mãos cruzadas no colo, enquanto o juiz Morrison lia as sentenças. O julgamento tinha sido uma sensação na mídia. Cada detalhe dos crimes da família Smith foi dissecado em canais de notícias e podcasts sobre crimes reais. Testemunhei por 3 dias, reproduzindo as gravações, apresentando as provas de Sarah, revivendo o pesadelo repetidamente. Cheyenne Smith pelos assassinatos de Sarah Jones, Rebecca Mitchell e Jennifer Cross, e conspiração para cometer assassinato. Este tribunal a condena à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Cheyenne permaneceu rígida em seu macacão laranja, com o cabelo antes perfeito agora grisalho na raiz. Ela não olhou para mim, não olhou durante todo o julgamento. Seu advogado tentou argumentar que a capacidade jurídica era reduzida, alegando que o estresse de salvar os negócios da família a levará a medidas desesperadas. O júri não acreditou. Isabela Smith Reeves, pelo assassinato de Sarah Jones e conspiração nas mortes de Rebecca Mitchell e Jennifer Cross, 25 anos de prisão perpétua. Isabela soluçou baixinho. Ela havia cooperado com os promotores, fornecendo relatos detalhados de como usará seus conhecimentos de química para fazer as mortes parecerem acidentais.
Seu depoimento fora crucial para a condenação da mãe, embora não a tivesse salvado da própria sentença. Lucas Smith por conspiração para cometer fraude e cumplicidade. 8 anos de prisão estadual. Lucas se virou para mim, com os olhos fundos. Ele havia perdido peso durante o julgamento. Seus ternos de grife foram substituídos por trajes de gala mal ajustados. Seu advogado argumentou que ele foi manipulado pela mãe, que seus sentimentos por mim eram genuínos, apesar das circunstâncias. Talvez fossem. Não importava mais. Thomas Smith recebeu 5 anos de prisão por homicídio culposo relacionado aos medicamentos contaminados. A empresa faliu poucas semanas após as prisões. Seus ativos foram congelados sob investigação das autoridades federais. A fusão com a empresa do tio Richard evaporou instantaneamente, levando consigo milhões em lucros esperados. Do lado de fora do tribunal, fiz minha declaração final à imprensa. Sarah morreu tentando proteger 37 famílias da ganância corporativa. Hoje ela finalmente obteve justiça e essas famílias podem começar a se curar. 1 ano após a morte de Sarah, eu estava no cemitério de Riverside com um grupo de pessoas que ela nunca conheceu, mas que morreu tentando proteger. As famílias das vítimas da contaminação entraram em contato após o julgamento, formando uma rede de apoio inesperada. Criamos a Fundação Sarah Jones para Jornalismo Investigativo, financiada em parte pelo acordo da minha ação civil contra o espólio de Smith. Marcus Shen, um jovem repórter do Tribune, estava ao meu lado segurando o prêmio que havíamos criado em nome de Sarah. Ele acabará de expor mais um caso de encobrimento farmacêutico, salvando inúmeras vidas. Sarah teria gostado dele. Ele tinha a mesma dedicação destemida à verdade que a matou. Ajoelhei-me e coloquei rosas amarelas em sua lápide. Eram as suas preferidas, algo brilhante e alegre em contraste com seu trabalho sério. A lápide dizia: Sarah Jones, 1992 a 2023, irmã heroína em busca da verdade. Sua história finalmente foi publicada. Sussurrei para o marcador de granito. Primeira página por semanas. Você derrubou um império, Sarah. Só que não do jeito que nenhum de nós esperava. Janete estava ao meu lado, com a mão apertando meu ombro. Ela tinha sido meu porto seguro durante o julgamento, ajudando-me a me mudar para um novo estado e encontrando um apartamento onde ninguém conhecia minha história. 3 meses após o julgamento, o tio Richard bateu à minha porta em Portland. Ele parecia mais velho, diminuído. O empresário confiante que tinha sindicatos lucrativos havia desaparecido, substituído por um homem assombrado por suas escolhas. Eu sabia que algo estava errado, disse ele, sentado no meu sofá de segunda mão, tão diferente do luxo com o qual ambos crescemos. A fusão aconteceu fácil demais, em perfeita sincronia com o seu noivado. Mas eu queria acreditar que foi apenas sorte. Ficamos sentados em silêncio, tomando café em canecas diferentes. Finalmente ele pegou um talão de cheques. Quero financiar a fundação, disse ele baixinho. Permanentemente. Isso não trará Sarah de volta, não vai curar minha cegueira, mas talvez possa evitar que outras famílias sofram. Aceitei não por ele, mas pela próxima Sarah, a próxima vítima que poderia ser salva por ter recursos para lutar contra pessoas poderosas que achavam que o dinheiro as tornava intocáveis. Agora, administro a fundação em tempo integral, em um pequeno escritório com vista para o rio. Ajudamos a investigar 12 mortes suspeitas em 18 meses, 3 das quais resultaram em acusações criminais. Cada vitória parece um pequeno ato de justiça para Sarah. Meu apartamento é simples, mas iluminado, cheio de plantas que Sarah teria matado em uma semana. Aprendi a cozinhar de verdade e não apenas esquentar as coisas. Faço terapia toda quinta-feira. Estou reaprendendo a confiar, devagar e com cuidado. Às vezes, tarde da noite, me pego pensando em Lucas. Não mais com amor ou mesmo raiva, apenas com uma espécie de tristeza oca pelo que ambos perdemos. Ele enviou uma carta da prisão que queimei sem ler. Cheyenne tentou entrar em contato comigo por meio de seu advogado, querendo contar sua versão da história. Recusei. Na minha geladeira, presa por um ímã da cafeteria onde Sarah comprou aquelas canecas combinando, está uma única foto de antes de tudo desmoronar. Sarah e eu na formatura dela na faculdade. Nós duas rindo de algo que não consigo lembrar agora. Seu braço está em volta dos meus ombros, seu diploma erguido em triunfo. Parecíamos tão jovens, tão alheios ao que estava por vir. Mas o riso de Sarah, congelado naquela fotografia, me lembra diariamente que a verdade importa mais que o conforto,
que a justiça importa mais que a paz e que às vezes, o maior amor que se pode demonstrar a alguém é recusar-se a deixar que a sua morte seja em vão. Se esta história de justiça e vingança te deixou na ponta da cadeira, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Amélia revelou Phil na festa de noivado, vendo a fachada perfeita de Cheyenne se despedaçar diante de 200 testemunhas. Qual foi o seu momento mais gratificante? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias emocionantes sobre a verdade triunfando sobre a mentira. Inscreva-se e clique no sininho de notificação para não perder nenhuma publicação.